Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor é bom. Você poderá ouvir novamente essa palavra, enviar para aquele irmão que não veio. Então, você vai enviar para ele assim que o link estiver disponível lá no grupo. Caminha para ele e fala: irmão, você perdeu uma palavra poderosa, não perca de novo. Aleluia. Eu tenho ministrado, quero ministrar esses dias algo que Deus tem colocado no meu coração. Semana passada eu ministrei sobre lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos lembram da mulher de Ló? Uma palavra para nós voltarmos nosso coração para o reino de Deus. Uma mensagem sobre o reino. Nós sabemos que recebemos a graça de Deus, aleluia. E a salvação é por meio desta graça, mediante a fé. Amém? Mas o reino também, ele é por meio da graça. Amém? Mas qual que é a diferença entre o reino e a salvação? Sabemos que a salvação, você apenas creu com o seu coração e confessou com a sua boca que o Senhor morreu e ressuscitou o terceiro dia, aleluia? Então você é salvo. Acontece uma mudança de vida, mudança de natureza, e aí você passa a caminhar com Deus. Então a salvação, ela é a porta de entrada, amém? Imagina um caminho muito longo e tem uma porta neste caminho. Para você passar por este caminho, você tem que entrar pela porta. A salvação é essa porta, mas tem um caminho longo para ser percorrido. Aleluia? E o que é o reino? É chegar até o final deste caminho. É chegar no final, cumprindo o propósito de Deus. Então, o reino, ele é aproveitar toda a graça que recebemos. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que o Senhor nos deu para cumprir o propósito dele. Aleluia? Porque se não fosse a graça, seria um trabalho muito pesado, impossível. Seria uma exigência muito alta, sem condições nenhuma para você fazê-la. Tem alguém que é mecânico? Não, né? Então posso dar um exemplo. Imagina eu pego um motor de um caminhão e falar para ele: monte esse motor. Você daria conta? Não. Mas se eu pagasse um curso para você, pagasse uma especialização, te desse todas as ferramentas das melhores qualidades, te desse um ajudante e recompensasse você bem, um salário muito alto, você conseguiria montar o motor? Sim ou não? Sim. Por quê? Você foi capacitado para isso. Então o que é a graça de Deus? A capacitação sobrenatural, espiritual, para fazer a obra de Deus e viver o reino de Deus. Quantos compreenderam aqui? Então ninguém pode dizer naquele dia: Senhor, eu não recebi nada. Senhor, eu não sabia como fazer. Senhor, eu não tive dons espirituais e não recebi poder de Deus. Porque já está tudo disponível para nós, amém, queridos? Está tudo dentro de você. Dons, o próprio poder de Deus, o Espírito Santo que te capacita. Então o apóstolo Paulo fala assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele fala assim: eu não desperdicei a graça, eu não fiz dela vã. Antes eu trabalhei mais do que todos. Como estou compreendendo a palavra? Amém? Então fala assim: eu recebi dons espirituais, poder de Deus e o Espírito Santo na minha vida. Já que você passou pela porta que é Jesus, agora tem um caminho para ser percorrido que também é Jesus. Amém? Então a graça de Deus, ela é o que sustenta tudo isso.
ela que sustenta toda a obra de Deus. E o reino, ele vai exigir de nós aquilo que você é como uma árvore muito bem plantada no meio de rios, perto de uma água cristalina, pura. Colocaram adubo, colocaram tudo que você precisa, e aí naturalmente você vai dar frutos. Esse frutos é para o reino. Eu vou ir explicando melhor no decorrer dessa palavra de hoje e também das próximas, se o Senhor permitir. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Vamos viver a cultura do reino, amém? Eu quero voltar aqui no início, para você entender algo muito, muito interessante. Diz assim a palavra: quando a raça humana, essa versão minha é da versão A Mensagem. Quando a raça humana começou a aumentar em número, nasciam cada vez mais filhas, e os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Então, passaram a prestar atenção nelas e a escolher aquelas mulheres como esposas. O Senhor disse: não vou permitir que o fôlego da vida fique para sempre nos homens e mulheres. Chegará uma hora em que terão que morrer. De agora em diante, a expectativa de vida deles será de 120 anos. Diga amém. Porque Matusalém viveu 900 e tantos anos, não é assim? Olha o tanto que caiu de 900 anos, 800 anos, agora a média ali, a expectativa, vivendo bem, seria 120. Hoje não chega mais de 120, hoje caiu mais, não é assim? Se você achar alguém que tem 100, 105 anos, glória a Deus, porque não são muito poucos que chegam lá. Diz assim a palavra ainda. Isso foi no tempo que havia gigantes na terra, ou os Néfilins. Eles nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eram os homens poderosos das antigas tradições, homens famosos. E o Senhor viu que a maldade humana estava fora de controle, desde cedo, de manhã até a noite. Dá um pouquinho de grave, por favor, daí. As pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. Então, olha o que diz: o Senhor lamentou ter criado o homem e estava muito triste, e então decidiu ter o dilúvio. E ele diz assim: olha, vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim nisso. As pessoas, mamíferos, insetos, aves, tudo que eu criei. Mas Noé era diferente. O Senhor achou graça diante dele. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que antes, no tempo de Noé, o povo estavam vivendo as suas vidas, e a maldade tinha crescido de uma maneira terrivelmente. Hoje, se você for ficar lendo jornais, ouvindo jornais, você vai ficar com a mente perturbada. Eu decidi não ficar vendo jornais mais. Eu acompanho o jornal aqui de Itaúna para saber o que está acontecendo na nossa cidade. De vez em quando eu leio o jornal, mas eu não ouço mais, porque nós temos percebido que a maldade, o pecado, ele tem crescido de uma maneira terrivelmente, não é verdade? Você vê cada atrocidade hoje na televisão, cada absurdo, cada homicídio, estupro de vulneráveis. Você vê as crianças querendo ensinar nossas crianças, tendo as coisas terríveis. O carnaval agora, essa semana já começa, quarta, quinta-feira, lá na Jovem Soares. E você percebe que neste tempo ainda se torna pior as coisas.
Mas o que aconteceu quando a maldade do homem, o pecado do homem aumentou naqueles dias? O Senhor veio com o dilúvio e acabou com tudo. E a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 24, versículo 32, fala assim, vamos ler o versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho do homem, somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que nós lemos aqui? Os dias anteriores ao dilúvio. O pecado do homem estava terrível. O povo estava fazendo o que era mal diante de Deus. Assim como era antes do dilúvio, o povo comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, olha essa palavra, eles não perceberam. Eu quero chamar a atenção porque uma das coisas que tem impedido muitas pessoas de receberem de Deus é a distração. Muitas vezes eu estou pregando e tem pessoas que estão sentadas aqui mesmo, mas a cabeça está lá fora. E não conseguem entender a pregação. Depois fica perguntando, eu não entendi nada que estava pregando, porque está aqui de corpo presente. Mas a mente está pensando, tantas outras coisas. Em tudo que você for fazer, faça com todo o seu coração. Esteja ali com o seu corpo, com a sua mente, com a sua intenção, com o seu coração, para entregar o melhor para Deus, amém? Eles não perceberam, porque estavam distraídos com as coisas deste mundo. Comer, beber, casar os filhos, é pecado? De forma nenhuma, é bênção, não é verdade? Como é bom comer, como é bom tomar uma Coca-Cola neste calor, não é assim? Tomar um suco de abacaxi com hortelã, aleluia? Casar é maravilhoso. Casar os filhos deve ser maravilhoso. Vou demorar um pouquinho ainda. Aleluia. Que o Senhor volte antes, né, Francilena? Então, queridos, tem alguma coisa de mal nisso? Sim ou não? Mas este é o problema. É quando as coisas deste mundo passam a ter valor demais e a gente se apegar demais, esquecermos do reino de Deus. Mas não deixe que as coisas desta terra distraiam você. Não deixe que as amizades, não permita que, olha, casamento é festa, não é assim? Eles casaram, deram casamento, comer e beber não é festa? O que você faz numa festa? Come, bebe, festa de casamento. Alegria. Mas não permita que essas coisas venham distrair o seu coração. Porque eles não perceberam quando Noé entrou na arca e a porta fechou. E eles ficaram de fora. E houve choro e ranger de dentes. E a palavra do Senhor diz: então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. E sendo duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora da noite o ladrão iria vir, ele não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também,
porque o Filho do Homem há de vir na hora que você nem está pensando. Mas uma vez aqui a palavra, o Senhor vai voltar quando você não estiver pensando, imaginando. Qual que é o nome disso? Não está esperando por Ele. Distração. Está tão cheio de afazeres, tarefas do dia a dia, que o coração não está esperando por Ele. Está deixando de lado o reino de Deus, que é prioridade, e está apegado demais às coisas das nossas vidas. Não é que você tem que deixar de viver a sua vida para viver o reino, jamais. É você viver a sua vida, mas com o coração no reino, colocando o reino de Deus no seu casamento, colocando o reino de Deus no seu trabalho, colocando o reino de Deus na sua família, colocando o reino de Deus nos seus lazeres. É vivendo para Ele, vivendo por meio dEle. Assim você vai estar atento e percebendo que quando o ladrão vai entrar na casa de alguém, ele não avisa. Ele chega no momento da madrugada e quando o sono está profundo, ele entra na casa e rouba. Vigiai e orai, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que vem o nosso Senhor. Por que nós estamos próximos da vinda de Jesus? Por que está muito próximo o arrebatamento? Porque antes do dilúvio, a maldade, a iniquidade do homem tinha aumentado. O homem estava distraído, fazendo as mesmas coisas que nós fazemos hoje. Trabalhando demais, estudando demais, olhando a internet demais, preocupando com as coisas alheias, vendo a vida dos outros. Hoje, mais do que nunca, as pessoas ficam sabendo da vida dos outros. Antigamente, quem contava era alguém que ficava na esquina da rua, né? Sentado na porta, e aí contava, dava notícias do que acontecia. Não era assim? Mas hoje é o Instagram, hoje é o YouTube. Aí algum pastor pregou algo domingo passado, já tem várias pessoas dando notícia, criticando a pregação das pessoas, falando mal de ministério de outros. Não é assim? O tempo todo? Tem até um tal de Fuxico Gospel. Já ouviu falar desse canal? Nem procura saber. O nome já diz, né? Fofoca Gospel. Não há Fuxico Gospel. Porque isso tudo, queridos, está distraindo você. É tempo de nós mantermos o foco, de nós olharmos para os céus e entendermos que a vinda de Jesus está muito próxima. E aqueles que não foram arrebatados, haverá choro e ranger de dentes. Vamos ler comigo lá em Romanos. Abre a sua Bíblia. Eu quero desafiar você a trazer sua Bíblia de papel ou abrir no seu celular, amém? Não acompanhe somente eu aqui. Abre e leia também na sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Na verdade, Romanos capítulo 1, versículo 18. Abre aí agora em nome de Jesus. Nós somos pessoas que amamos a palavra de Deus. Se você não tem baixado, já passou da hora. Baixa a Bíblia no seu celular. É o aplicativo principal que você deve ter, a sua Bíblia. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim é o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde os princípios do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que o texto está dizendo aqui?
Aí fala assim, ó, tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que o texto está dizendo, queridos? Que Deus provou que Ele existe. Que as pessoas sabem que Deus existe por causa da criação. Algumas perguntas que as pessoas fazem: pastor, e os índios que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca pregaram para eles? E aquelas pessoas que estão lá naqueles países muito pobres, que não tem internet, ou é muito perseguido? A Bíblia fala que a natureza revela que há um Deus, amém? E por isso os homens são indesculpáveis. Como estão entendendo? Amém? Porquanto tendo conhecimento de Deus, ele fala que eles têm o conhecimento de Deus, mas não glorifica como Deus e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhante da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou esses homens à imundícia, pelas suas vontades do próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O que o texto está falando? Que Deus, essas pessoas que não estão buscando a Deus, essas pessoas que estão na perversidade, essas pessoas que estão zombando de Deus aí na internet, olha para cá, Deus entregou eles às suas próprias paixões. Ou seja, é como se Deus dissesse assim: vou deixar vocês fazer o que vocês quiserem, vou deixar vocês viverem as suas vidas. E aí nós temos visto o tanto que as pessoas estão longe de Deus, estão frias, e aí transformaram Deus, que digno de toda adoração, estão adorando imagens, estão adorando a criatura em vez de adorar o Criador. O texto continua dizendo assim: semelhante a homens também, deixando o seu contato natural da mulher, inflamando mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar as coisas inconvenientes. Aqui nós vemos, no carnaval, por exemplo, as pessoas estão deixando a sua forma natural de relacionar homem com mulher, estão relacionando com o mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. No carnaval isso aumenta ainda mais, mas Deus disse que eles estão recebendo as consequências dos seus erros. Então isso já acontecia desde aquela época e hoje tem aumentado mais. Isso é um sinal que Ele está voltando. Amém? Primeira coisa, a maldade chegou ao ponto que Deus já está quase voltando. A maldade já está na tampa, e é por isso que não vai demorar a acontecer o arrebatamento. Porque mais do que acontecia em Sodoma e Gomorra, mais do que era antes do dilúvio, está acontecendo hoje. O nível de maldade, de pecado, o nível de desprezo a Deus tem aumentado. E um dos sintomas é que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. Quantos lembram que 10 anos atrás
há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, as pessoas eram mais apaixonadas, as pessoas eram mais constantes, as pessoas eram mais firmes para servir ao Senhor. Não era assim? Elas eram mais tementes a Deus. Hoje, por pouca coisa, as pessoas abandonam a fé. Hoje, por pouca coisa, as pessoas deixam de participar de uma célula e deixam de estar aqui no culto. É um sinal que o amor de muitos está se esfriando. Mas o maior sinal é que Ele está voltando. E sabe quem será arrebatado? Não serão os perfeitos, mas serão os apaixonados por Ele. Como que está o seu coração hoje? Você anseia em estar com Jesus? Amém, queridos? O que esperar de nós como igreja? Qual que é a nossa missão? Percebe? A maldade tem crescido nos nossos dias. A perversão do homem tem aumentado. O homem tem vivido contrário à natureza de Deus, aquilo que Deus criou. Tudo isso está mostrando que Ele está voltando. A pedofilia está crescendo. As bagunças, a zombaria da igreja, a zombaria de Deus tem aumentado. E ao tempo da igreja clamar, dizendo como está em Mateus 6,10: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Timóteo, ele falou desses dias que nós estamos vivendo hoje. Vamos ler a nossa Bíblia? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo 3,1 diz: saiba que nos últimos dias, quais dias? Haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosos, zombadores de Deus, desobedecerão os seus pais e serão ingratos e profanos. Está vendo que é muito clara a profecia? Esses são os últimos dias, dias difíceis. Não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. O que é a calúnia? É falar mal, é mentir. É mentir, é distorcer o que o outro está pregando e expor isso nas redes sociais, na internet. Cuidado com aquilo que você tem ouvido no YouTube, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Hoje está muito na moda falar mal da igreja. As pessoas estão falando mal da igreja. Cadê os homens aqui? Você gostaria que alguém falasse mal da sua esposa na sua frente? Você se iria defender, não é assim? A igreja é a noiva de Cristo. Falar mal da igreja é falar mal da sua noiva. Não pode estar bem com Jesus falando mal da noiva dele. Então, as pessoas irão caluniar umas às outras, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmos, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. As pessoas estão amando os prazeres que a carne pode oferecer. As pessoas estão amando os prazeres que o mundo está oferecendo, amando mais do que a Deus. Elas estão trocando as coisas deste mundo com aquilo que Deus tem colocado para elas. Elas estão abrindo mão do propósito de Deus,
de cultuar a Deus por causa dos prazeres deste mundo. E eu não estou dizendo que é pecado as coisas deste mundo. A gente pensa que o mundo é pecado. Não, pecado é muito claro. O mundo é comer, beber, casar, trabalhar, estudar. Todo mundo faz, é comum, nós fazemos. O problema não é fazer estas coisas, porque nós estamos aqui e nós vamos trabalhar mesmo, vamos estudar mesmo, vamos fazer tudo o que devemos fazer, amém? O problema é amar demais isso, fazer como objetivo de vida estas coisas. Ter uma boa casa é muito bom, nós teremos, você vai ter. Ter o carro do ano é muito bom, não é verdade? Mas não é o objetivo de vida. Por que estamos vivendo? Você já se perguntou para você, qual que é o objetivo da minha vida? O que eu mais quero neste mundo? O que eu quero viver daqui 20 anos? O que eu quero viver daqui 10 anos? Se a resposta for, eu quero ter uma boa casa, um carro do ano, casar os meus filhos, fazer festa todo ano de aniversário. Se a resposta for, eu quero ter uma empresa próspera. Se a resposta for, as coisas deste mundo, é sinal que não está vivendo nada do reino. É sinal que quando ele voltar, as pessoas vão continuar neste mundo, amando o que o mundo pode oferecer. Eu quero ter uma casa boa, eu quero trocar de carro, eu quero casar o meu filho, quero ensiná-lo, quero tirar férias, quero viajar mesmo, mas não é o meu objetivo de vida. Meu objetivo é cumprir o propósito dele, é ver pessoas sendo salvas, é ver pessoas sendo transformadas, é ver pessoas recebendo o poder de Deus, é ver a igreja crescendo, é ver a igreja prosperando. E isso é o reino de Deus, amém? Porque casar, viajar, ter empresa, ganhar dinheiro, casar pessoas, tudo isso vai ficar aqui quando acontecer o arrebatamento. Isso não vai continuar na eternidade. Então, para poder responder o que é o reino é você viver aqui o que vai continuar na eternidade. O reino são coisas que são eternas, são vidas de Deus sendo salvas. O reino tem a ver com a eternidade. Então, antes de existir mundo, céu e terra, existia poder de Deus, não é assim? Então, o que é o reino? É pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, milagres acontecer, avivamento, batismo nas águas, igreja crescendo. Isso é o reino de Deus. É isso que está no seu coração? Se é isso, glória a Deus, você está pensando no reino. Mas se o nosso coração estiver somente nas coisas desta vida, nós não conhecemos o reino ainda. Como estão compreendendo a palavra? Diz assim, versículo 5: serão religiosas na sua aparência, mas rejeitarão o poder que é capaz de dar a verdadeira salvação. Fique longe de pessoas assim. O texto é muito claro. O que ele está dizendo? Grifa esse texto na sua Bíblia, marca ele para você ler de novo. Ele fala: fica livre, fica longe de pessoas que estão vivendo desta forma. Fica longe das pessoas religiosas que mantêm uma aparência boa, mas o seu coração estão longe de Deus. O que é religiosidade? E quando eu estou no meio dos crentes, eu pareço com os crentes, falo o que os crentes falam, vivo o que os crentes vivem. Mas quando eu estou sozinho, quando eu estou longe deles, a minha vida é completamente diferente. Religiosidade
é a pessoa não viver o que ela é por dentro. Ela finge ser o que ela não é. Ela tem uma moral muito boa, fala disso o tempo todo, mas não é o que elas pensam, não é o que elas praticam, não é o que está no coração. Então não espere mudança através da política. Não espere mudança através de ONGs. Não espere mudanças dos meios naturais. Não existe. A mudança é quando o reino de Deus se estabelece, o evangelho é pregado. Aí sim as pessoas serão salvas e elas vão ser transformadas. Amém? Aleluia. Como estão compreendendo? Então Lucas capítulo 4 versículo 43 diz: Ele porém disse: preciso anunciar a boa notícia do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Qual que é a nossa missão? Você falar deste reino para outras pessoas. É para isso que Deus te chamou. Se você quer entender o seu chamado, repita comigo, fala assim: o meu chamado é anunciar o reino de Deus. Mas como que eu vou falar de um reino se eu não o conheço bem? Tem jeito? Sim ou não? Precisamos de conhecer o reino. Precisamos de viver a cultura do reino, para eu poder falar com clareza daquilo que nós vivemos. Amém, queridos? Então nós vamos conhecer melhor o que é o reino. Deus nos deu a igreja para falarmos disso. Jesus disse assim: olha, o reino de Deus é chegado no meio de vocês. O evangelho é pregado, pessoas são curadas, os mortos são ressuscitados, os cegos voltam a enxergar, os mudos falam, os surdos ouvem. Isso é a manifestação do reino. O reino, ele vem para trazer, para contradizer tudo aquilo que é comum. O reino de Deus é viver cheio do Espírito e confundir as pessoas aqui na terra. O reino de Deus, ele cresce quando tem batismo nas águas. Tem duas diferenças: movimentar o reino e crescer o reino. A Bíblia diz que nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz, não é assim? Todos aqueles que não conhecem a Jesus, elas estão aonde? No império das trevas. É império. Mas uma vez que elas é batizada nas águas, se converte, elas passam para o reino de Deus. Então, quando chegam pessoas na nossa igreja de outras igrejas, é bênção. Sim ou não? É bênção. Mas não é o que nós queremos. Não é o que está no nosso coração. Porque se vem pessoas para a nossa igreja já salvas, o reino está só movimentando. Presta bem atenção, por favor. Mas quando pessoas nascem de novo e batizam nas águas, o reino está crescendo. O reino está crescendo. O reino de Deus está aqui no meio de nós, no meio deste mundo caído. O reino de Deus é a igreja cheia do poder, pregando o evangelho, curando pessoas, libertando os cativos. Quantos querem manifestar o reino? Amém? Então diga amém mais forte. Você foi criado para manifestar o reino de Deus. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 1. Eu lhes digo solenemente,
solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Tem duas diferenças aqui para você entender. Existe o reino de Deus e existe o reino dos céus. Amém? Qual que é a diferença? O reino de Deus já chegou, é a igreja dele aqui na terra. O reino dos céus vai vir depois do arrebatamento. Posso ouvir um amém? Quem vai reinar lá? Quem estiver reinando aqui. Percebe? Então quem que vai reinar no reino dos céus? Quando os céus descerem, a nova Jerusalém vai descer e Jesus vai reinar fisicamente, pessoalmente aqui durante 1000 anos. Aqueles que serão arrebatados vão reinar com ele. Mas sabe quem que vai reinar lá? Quem já faz parte do reino de Deus aqui. Quem prega o evangelho com poder, ora para os enfermos, expulsa os demônios, aconselha pessoas, vive a vida de Deus, ama a palavra de Deus, leia a palavra todo dia. Como que eu vou conhecer os céus? Como que eu vou conhecer o reino se eu não ler sobre ele? Como que eu vou conhecer a Deus se eu não tiver acesso ao coração dele? Através da palavra. A palavra de Deus é Deus expressando o seu coração. Então, os apaixonados pelo reino, eles querem conhecer o que Deus está falando. Então eles leem a Bíblia todos os dias. Os apaixonados pelo Senhor e pelo reino, eles oram diariamente, porque a intervenção do reino celestial aqui é por meio da oração. Não é por força e nem por violência, é pelo poder de Deus. Nós não convencemos pessoas, nós não temos o poder de curar ninguém, não temos o poder por nós mesmos de mudar coisa alguma. Como que acontece isso? Através do poder de Deus. Quando eu, através da palavra, através da oração e do nome de Jesus, eu trago os céus para a terra. E aí os céus invadem a terra. Pessoas são curadas, transformadas, a igreja cresce, pessoas são batizadas nas águas. Aleluia! Pessoas se matriculam no cursão, se matriculam no CTL, se tornam líderes. E aí todos os anos tem pessoas nascendo de novo, batizando, estão nas células, fazem o cursão, fazem o CTL. Aleluia! O que acontece? O reino de Deus está sendo estabelecido. Quantos amam o reino de Deus? Amém? Aí ele diz assim, olha, versículo 2: pregue a palavra, estejam preparados, qualquer ocasião, favorável ou não favorável, corrija, repreenda, encorajem com toda a paciência, ou seja, não desista, ensinando as pessoas, pois virá o tempo. Qual que é o tempo? Fala hoje. Fala, já chegou o tempo. O tempo dos dias difíceis. O tempo que a iniquidade tem aumentado. O tempo que o amor de muitos tem se esfriado. O tempo em que as pessoas não escutarão a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino, a sã doutrina. Seguirão os seus próprios desejos e buscarão os mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os ouvidos. Não é muito clara a palavra? O tanto de mestre que tem se levantado para pregar o que as pessoas só querem ouvir. É muito bom.
sabe, queridos, eu prego a palavra de Deus, eu prego a graça de Deus, amém? Mas eu prego não somente o que você quer ouvir, o que você precisa de ouvir. E às vezes tem coisas que não são tão agradáveis, nos confronta. Mas nos dias de hoje, as pessoas estão buscando um mestre que pregam a ajuda do alto, a autoajuda, né? E não a ajuda do alto. O coach misturado com o evangelho. É sempre falando somente da bênção e não falando do abençoador. As promessas são apenas coisas deste mundo. A casa própria, o carro do ano, muito lazer, muita fartura. Deus tem tudo isso para você, amém? Mas não é a nossa prioridade. Não é o nosso objetivo de vida. Não é o que nós mais almejamos. Não é o que está no nosso coração. E isso vai acontecer como consequência de servir a Deus. Deus vai te dar tudo isso. Mas nosso coração é ver pessoas sendo transformadas. Essa igreja crescer. O que eu mais quero, como o Francileno falou aqui, é ver cada cadeira cheia. Porque isso é o reino. Mais uma vez eu vou repetir. É muito prazeroso, é muito bom que pessoas de outros ministérios venham para cá. Mas o reino não está crescendo. O reino está movimentando. O reino cresce quando tem batismo nas águas. Posso ouvir um amém? E é por isso que nossas células é multiplicar. É por isso que nós vamos evangelizar pessoas. É por isso que nós vamos pregar o evangelho, para que os de fora conheçam a Deus e se convertam. Glória a Deus. Eu vou finalizar e eu vou continuar semana que vem, amém? Por isso não perca. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou ensinar para você na palavra de Deus como trazer o reino, como conhecer a cultura do reino, porque o reino é eterno, o reino é espiritual, o reino é invisível, o reino é dentro de nós. Mas o meu objetivo hoje é apenas chamar sua atenção para você mudar o foco. E agora desejar de verdade ser usado por Deus. Não é tempo de perdermos tempo. Não é tempo de ficarmos olhando apenas para as coisas deste mundo. É tempo de olhar para a eternidade. É tempo de querer ver pessoas sendo salvas. As pessoas estão sofrendo demais. As pessoas estão perdidas demais. As pessoas estão cegas demais. Você tem a luz. Você tem a resposta para elas. É tempo de pregar o evangelho. Fica de pé no seu lugar.